livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 8. Amém. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Amém? Vamos ler mais uma vez. Posso ouvir tua voz? Vamos lá? E plantou o Senhor Deus um jardim na direção. E quem que Deus colocou lá? E pôs nele que havia formado. Amém? Feche os seus olhos, levante uma das suas mãos e diga assim comigo: Deus, em nome de Jesus, fala comigo nesta noite. Amém. Nós vamos estar meditando no seguinte tema: o que tem tirado você do jardim? Repita comigo: o que tem... Peraí. Não. Tá aparecendo aqui ou não tá? Sim ou não? Então, quero que você leia bem bonito, como você sempre faz, mostrando a tua voz, soltando a tua voz, soltando essa voz bonita que Papai do Céu te deu. Amém? Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. Isso. O que tem tirado você do jardim? O que me chama a atenção neste versículo que nós lemos é que a palavra de Deus diz que Deus, Ele plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então veja bem, irmãos, a primeira coisa que eu já quero ministrar ao teu coração e deixar guardado aí no teu coração, quer dizer, o Espírito Santo aqui ministrou a mim, e eu quero compartilhar com você aquilo que ele ministrou ao meu coração. Amém? Então eu quero dizer uma coisa para você. Você crê que Deus te formou? Sim ou não? Você não nasceu por acaso, amém? Amém? Ah, pastor, isso é porque o senhor não sabe como foi o meu nascimento. Eu nem preciso saber. Se você está aqui é porque Deus tem um propósito na tua vida, ponto final. Amém? Amém? Deus não esqueceu de você. Glória a Deus por isso. Ele tem cuidado de mim e de você. E eu vejo que Ele formou o homem, Ele criou o homem e preparou um lugar para este homem. Então diga assim comigo: Deus tem um lugar preparado para mim. Você crê nisso? E diz assim, e não é qualquer lugar, é o melhor lugar. Amém? Quando Jesus estava falando aos seus discípulos, ele disse assim: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Para onde eu vou vocês não podem ir agora, mas eu vou fazer o quê? Preparar lugar para vocês. Oh Deus maravilhoso, que deseja que os seus filhos estejam onde Ele está. Pastor, mas Deus estava no jardim? Estava. E nós temos como comprovar isso, querido. Porque quando Deus coloca o homem ali naquele lugar, e depois Ele vê que não é bom que o homem viva só, e cria então a mulher, faz o homem adormecer da sua costela, essa história você sabe. E os dois estão vivendo no melhor lugar, num lugar
que Deus preparou para eles. Amém? Deus não diz ali que Deus plantou um jardim no Éden para os animais. Não. Deus preparou um lugar e colocou ali o homem que havia formado. Então Deus tem um lugar para mim e para você. E este lugar é o melhor lugar. E como eu disse, Deus estava ali porque a Bíblia fala que na viração do dia, o Senhor vinha para se encontrar com o homem, para se relacionar com ele. Irmãos, e isso eu acho assim tremendo, porque eu não quero entrar nisso agora, mas só vou comentar, porque quando eles erram, eles pecam, e eles vão se esconder. Por que eles se escondem? Porque Adão fala assim: eu ouvi os teus passos, e você só ouve passo de uma pessoa. Então o próprio Deus descia para se relacionar com o homem. Amém? Amém? É Deus dizendo assim: aonde eu estou, eu quero que você esteja, porque eu criei você com as minhas mãos, eu te amo. Amém, queridos? Então, naquela relação de o homem com Deus, aquilo acontecia todos os dias. Diga comigo: todo dia, na viração do dia, Deus vinha se relacionar com o homem. Todo dia, pastor, todo dia. Só que aquela relação, aquele relacionamento começou a incomodar alguém. Alguém que um dia estava com Deus e que por causa de ter engrandecido o coração e querer tomar o lugar de Deus, foi expulso. E então o diabo ele começou a ficar de olho naquele e dizer: eu preciso interromper isso, eu preciso interromper isso. Então eu quero te perguntar uma coisa: Adão e Eva pecaram, sim ou não? E foram expulsos do lugar que Deus tinha criado para eles, sim ou não? Aí eu quero fazer a pergunta que o Espírito Santo fez para nós, o que tem nos tirado do jardim. Eu quero te perguntar: o que foi que tirou eles do jardim? O que veio na sua cabeça? O que veio na sua cabeça? Ah, pastor, foi o diabo. Ah, pastor, foi o pecado. Ah, pastor, foi o erro deles. Mas tudo teve um início, irmãos. E eu queria ler contigo. Ah, Jesus. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, o que ela fez? O que está escrito ali? Disse a mulher. É assim que Deus disse, olha só, hein? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus tinha dito, irmãos? Não. Deus falou o quê? De toda a árvore que está nesse lugar, vocês podem comer à vontade. Só tem uma que vocês não podem tocar. Então Deus não disse que eles não poderiam comer. Volta lá. Aí, isso é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Então isso era o quê? Fala assim, uma mentira. Sim ou não?
porque não foi isso que Deus disse. Tanto é que no versículo 2 a Eva responde: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, o que foi que tirou eles do jardim? Foi uma voz. Repita comigo: foi uma voz. Foi uma voz. Então, o Espírito Santo deseja ministrar ao meu e ao teu coração o seguinte: cuidado com as vozes que você tem ouvido, porque existem vozes que vai tirar você do jardim, vai tirar você do lugar que Deus plantou. Então você não tem que dar ouvido a essas vozes. Quando o Senhor Jesus, ele aparece para o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, a Bíblia fala que Paulo ouviu uma voz. E é isso que nós temos que ouvir, é uma voz, é apenas a voz de Deus, é apenas a voz do Espírito Santo. Então para de dar ouvido a outras vozes, dizendo para você: isso não vai dar certo, isso não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Desiste, para com esse negócio de igreja, para com esse negócio, e que negócio de Espírito Santo o quê? Para com isso. Quantas vozes estão falando para você desistir, para você paralisar, e às vezes nós damos ouvidos a isso, irmãos. Quantas vezes nós damos ouvidos a isso e começamos a acreditar mais em outras vozes do que na voz de Deus. Então não deixe, não permita que nenhum tipo de voz tire você do lugar que Deus plantou. Você está plantado hoje na nova unção. Diga: eu estou plantado na nova unção. Diga assim: Deus me plantou aqui. O pastor tem falado muito sobre isso, de permanecer. E mais uma vez o Espírito Santo vem e diz: permaneça no lugar que Deus te plantou. Até que Ele diga: saia, então permaneça. Em nome do Senhor Jesus, não fique dando ouvido a outras vozes. E o que mais tem nessa pandemia é voz falando, querendo colocar medo. Às vezes nós acreditamos mais no que a televisão fala do que na palavra de Deus, irmãos. Às vezes damos mais crédito ao que os outros estão falando e esquecemos da palavra de Deus. Irmãos, eu já sabia de onde Deus tinha me tirado, mas alguns meses atrás eu enfrentei essa doença, e eu sei de onde Deus me tirou, e eu sei o que foi que me tirou, porque eu dizia: Senhor, se é a tua vontade, eu vou vencer isso. E comecei a encher a minha mente, o meu coração com a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, e não foi fácil não, porque eu estava no CTI, e todo dia eu via pessoas entrar, e de repente vinham a óbito e saía, e aquela mentira tentando entrar no meu coração, mas eu dizia: em nome de Jesus. Uma das palavras que veio ao meu coração, sabe qual foi? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu me apeguei a isso, irmãos. A glória é minha? Não. E eu sei que havia uma igreja orando por mim. A glória é da igreja? Não. É como eu disse, eu agradeço muito a todos, até mesmo os anjos que Deus colocou naquele lugar para cuidar de mim. Mas a glória é dele, a honra é dele, porque se não fosse a mão dele, eu não estaria aqui. Se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui. A honra é dele, a glória é dele. Então, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos parar de dar ouvido a outras vozes.
Deixa quem quiser falar, ó, se você crê nisso, eu não posso fazer nada, mas eu creio, eu vou ficar com a palavra, eu vou ficar com a palavra, e a palavra me garante vitória, e a palavra me garante que Deus tem um lugar preparado para mim. Em nome do Senhor Jesus, creia que Deus preparou um lugar especial para mim e para você. Em nome do Senhor Jesus, creia que até Ele voltar, nós podemos viver o melhor desta terra, como disse o profeta Isaías. Se vocês crerem, se vocês me ouvirem, se vocês acreditarem em mim, vocês vão comer o melhor desta terra, diz a palavra de Deus, irmãos. Então, em nome de Jesus, nós precisamos parar de dar ouvido a outras vozes, porque senão estas vozes vão acabar nos tirando do jardim. Deixa de dar ouvido a elas e passe a ouvir a voz de Deus, que está te dizendo nessa noite: permaneça no lugar que eu te coloquei. Permaneça no lugar que eu te plantei. Eu preparei um lugar para você, então fique neste lugar. Quando Isaac estava numa terra que havia fome, porque era uma seca que deu naquele lugar. E aí Isaac falou: assim como meu pai procurou uma vez refúgio no Egito, com o rei do Egito, eu também vou descer lá para falar com o rei do Egito, buscar refúgio lá. Então lá foi Isaac. Vou lá. Mas a Bíblia diz: apareceu o Senhor para Isaac. Eu vou conjecturar aqui porque eu fico imaginando, caramba, apareceu. Isaac estava andando, de repente, ei, essa voz eu conheço. Essa voz falou com meu pai quando ele ia me sacrificar. Fala, Senhor. Isaac, não desças ao Egito, fica onde eu te coloquei, porque neste lugar eu vou te abençoar. E o interessante, irmãos, é que Isaac não perguntou: como o Senhor vai fazer se está tudo seco aqui, se não chove? Como o Senhor vai fazer isso? E o interessante é que Deus manda Isaac semear naquela terra. Você imagina só, semear num lugar que estava seco, que havia fome. Mas Isaac obedeceu. Será que ninguém chamou Isaac de maluco? Você é doido? Você está doido, Isaac? Aqui é um lugar de fome. Todo mundo está passando fome. É uma seca tremenda que está neste lugar. Mas eu não vou ouvir a tua voz. Eu estou debaixo de uma palavra. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus do meu pai, Ele apareceu para mim e disse: fica aonde eu te coloquei. Então, em nome de Jesus, fica aonde Deus te colocou. Não saia, ainda que a terra esteja seca. Semeie, semeie, semeie. Pastor, não está chovendo. Semeie, permaneça, semeie. Pastor, eu não estou vendo nada. Continua semeando, porque a palavra dele vai se cumprir. Ele não é homem para mentir. Se ele disse, fica, e tu vai prosperar. Aleluia. Pode ser melhor? Palmas para Jesus. Oh! Noé também recebeu uma voz, e de repente para Noé foi uma loucura, porque levou aproximadamente 100 anos construindo aquilo. E você imagina: Noé, tu está doido, você está maluco? Um sol desse nunca choveu, e vai vir dilúvio?
Quantas pessoas nos chamam de doido, nos chama de maluco. Uma terça-feira tu sai de casa para ir para um culto? Eu vou, porque eu estou debaixo de uma palavra. Uma quinta-feira tu sai de casa para ir para um culto, e deixa eu voltar aqui, senão o pessoal não vai me ver aqui. Eu tenho essa mania de ficar andando para lá e para cá. E agora, o que eu estava falando? Uma quinta-feira você sai de casa para ir para um culto. Uma quinta-feira você para tudo que está fazendo para ficar assistindo um culto online. Eu estou debaixo de uma palavra. Se Ele mandou eu construir essa arca, eu vou construir, não adianta. Vocês podem me chamar de maluco, pode chamar de doido, mas eu estou debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de uma palavra. Deus nos plantou aqui neste lugar. Deus preparou este lugar para mim e para você. Então, em nome de Jesus, não dê ouvido a vozes estranhas. Não permita que outras vozes tirem você do jardim. Não permita que outras vozes impeçam você de viver o melhor de Deus, de viver aquilo que Ele preparou para você, de viver aquilo que Ele já determinou para a tua vida. Então, em nome de Jesus, permaneça. Olha para a pessoa que está próximo a você e diz a ela: permaneça. Fique debaixo da palavra de Deus. Não ouça outras vozes, querido. Não dê ouvido a outras vozes. Não permita que outras vozes tirem você do jardim. De repente tem alguém aqui ou nos assistindo, eu já estou encerrando, e vai dizer: pastor, infelizmente eu ouvi outras vozes e saí do jardim. Aí a gente pensa, está tudo perdido, né? Não é? Mas Deus, Ele disse: não se preocupe não, eu vou ter que tirar vocês daí, porque vocês entraram em pecado, e se vocês comerem da árvore da vida, vocês vão viver eternamente no pecado. É por isso que eu tenho que tirar vocês daí. Mas eu vou providenciar o meu filho, que vai trazer de volta o homem para o jardim. Ei, se você ouviu outras vozes e saiu do jardim, tem uma solução. Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que vive e que reina para todo sempre. O sangue dele nos purifica de todo o pecado, diz a palavra. Então é simples, peça perdão a Ele. Diz a Ele: Senhor, eu errei, eu falhei, mas eu quero voltar para o lugar que o Senhor me colocou. Eu quero estar novamente no jardim. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Deus está trazendo muitas pessoas de volta para o jardim nesta noite. E se você está se colocando, voltando para o jardim, diz para Ele: Senhor, agora eu só vou ouvir a Tua voz. Não adianta, eu sei que outras vozes vão aparecer, mas eu só vou ter ouvidos para a Tua voz. Aleluia! Então não permita que nada te tire do jardim. E se você saiu, hoje é noite de você voltar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Ei, Deus. Oh, Jesus. Diz a Ele: eu quero permanecer no jardim, Senhor.
Eu quero permanecer no lugar que o Senhor preparou para mim. Eu quero permanecer no ambiente que o Senhor preparou para mim, porque no ambiente que o Senhor preparou para mim, a tua presença está ali. A tua presença está neste ambiente. Oh, aleluia! E se você porventura ouviu outras vozes e saiu do jardim, Ele está te chamando: filho, volta para o jardim. Vem, 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 vem. Vem novamente experimentar da minha presença. Vem novamente sentir a minha presença. Vem novamente ser cheio da minha presença. Oh, aleluia! Oh, santo! Ei! Santo, santo! Oh. Aleluia! Nosso amigo Santo Espírito. Oh, glória a Deus! Venha aquecer os corações. Vem com cura e todo seu poder. Manifestar os teus sinais, o que dizer, Aleluia! o que fazer quando Ele vir. Oh, Ele veio! Ele está aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos.